oh glória, oh Espírito Santo, general, amando Pai assado. Levante a mão para Deus, irmão. É glória para cima e poder para baixo. É glória para o céu e poder que desce. Oh glória, levante a mão para Deus agora, para nós fazer uma oração. Oh meu Deus do céu, onde veio aqui, irmão, a sentir a presença, meus irmãos. Meu Deus do céu, eita glória, é para sentir a presença, é para sentir a glória. E por isso, não cesse de dar glória, irmão. Aleluia, glorifica a glória a Deus. Deixa Deus usar, deixa Deus bradar. Isso, vamos lá, levante a mão. Ô pessoal, glória, 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 glória. Abre a boca, vai glorificando. Pai te vendo, venha confirmar milagres, venha curar nessa tarde. Espírito Santo, renova força, renova igreja, venha confirmar milagres, venha confirmar vitória. Pai, renova nessa tarde, venha abençoe a tua unção aqui neste lugar. Pai, grande, a tua virtude, a tua graça, a tua unção neste lugar. Pai, te vendo, a tua palavra diz, aonde o Espírito Santo estava, a liberdade, a unção, a graça, a virtude. Pai, por isso, eu vou pedir a ti, Senhor, entrar com a providência, abre a janela, a sua porta do céu. Pai, te vendo, alega este coração agora. Pai, te vendo, entra com a unção agora, o poder, a virtude, a tua palavra diz, Pai, é verdadeira. Pai, te vendo, Pai da glória, eu te peço, em abrir o céu neste lugar, o céu deve, nós iremos o encontro com a tua unção, a mandaracaia soberana. Pai, te vendo, ajuda, olha, sentir a presença, a glória, o descobrir, ó Deus, o Senhor está na casa, o Senhor está neste lugar. Ajuda o teu filho, a tua serva, a descobrir, o Senhor está aqui. E por isso, abençoa esta igreja pentecostal, fazendo a missão da última hora. Pai, crente, e na que larga, amanda rábia, amanda como na sabe. Glória a Deus, glória a Deus. Pai de Deus, na primeira casa, nós queremos, Pai, uma unção diferente. E por isso, ajuda teus filhos, Pai, ajuda, renova as vivas da estrada, renova o Senhor ainda, batiza o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A general, a glória, a banda, Pai assado, glória, glorifica, glorifica, Pai, meu Deus, Pai, te vendo, olha, cuida, precisa, Ele te apresenta, Pai, precisa, Ele te unção de vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, vai glorificando, ó Pai, abençoa Deus, abençoa, ó Pai, ajuda a pregar mais uma vez, Espírito Santo, me ajuda, ó na direção agora, ó na frente, o ícaro do que nascia, a banda rábia, na sumidade, abençoa os trabalhos. Eu creio, a manifestação de vida. Sim, meu Pai. Jesus, eu creio, Pai. Eu creio. Ó Pai, eu acredito. Ó Pai, guarda qualidade de vaso, Senhor. Qualidade de vaso. Guarda qualidade de vaso. Eu só possa trabalhar hoje.
Trabalhe em nossa vida, Senhor. Ó Pai, confirma a vitória. Ó Pai, confirma a bênção, Deus. Tu é fiel, Senhor. Tu é verdadeiro. Papai, Tu é fiel, Senhor. Levante a mão para o céu. Eu estou sentindo a presença do Altíssimo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, meu irmão e irmã. Jesus está neste lugar. Meu Deus. A quarta qualidade de vaso que eu vou compartilhar com vocês aqui nesta tarde. Eu vou compartilhar. Levante a mão, dê uma rajada de palma forte. Então Jesus merece a sua pena. Diga glória a Deus. Irmão, se aceite um minuto, por favor. É um prazer muito grande estar aqui nesse lugar. Eu sempre falo que é um prazer servir. O crente está para servir. Preste bastante atenção, por favor. Eu vou ler a Bíblia, mas eu quero compartilhar 4 qualidades de vaso aqui nesta tarde. Eu quero pedir um minuto da sua atenção, por favor. Olhe para mim, para cá. Não desligue a sua mente por nada. Eu quero começar hoje falando da qualidade do primeiro vaso que é aprovado por Deus. O vaso que é aprovado por Deus, ele protege o espaço, o seu espaço. O espaço do vaso aprovado, ele protege o seu espaço. Qual é o seu espaço? É o espaço de oração. Quando ele está no espaço de oração, nada pode penetrar nesse espaço. Se algo penetrar nesse espaço, ele perde a essência, ele perde a glória, ele perde a presença. Ele não pode deixar jamais alguém ou alguma coisa penetrar no espaço, não pode. Esse espaço é impenetrável. O crente, ele não pode deixar algo penetrar no seu espaço, jamais. Alguém talvez vai perguntar o que é espaço. Eu falo, o espaço ele é protegido quando o vaso é de oração. Porque quando é vaso de ouro, ele brilha. Mas se alguém não dá por importância o que tem dentro dele, ou seja, quando o vaso é de ouro, ele perde a essência. Ele brilha muito, mas a essência foi embora. O vaso de prata, ele é polido. A prata ela fica escura, também não dá, não tem como. Eu ainda vou falar de espaço, vou chegar para você entender o que nós estamos falando. O que é espaço? Esse espaço que eu estou falando é o espaço que Jesus ordenou a seu discípulo. Quando trouxeram o jovem lunático, o discípulo não puderam expulsar aquele demônio daquele jovem. Eles se entregaram. Eles ficaram até mesmo entregados. E quando cheguei em casa em particular, eles disseram: mestre, porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus, olha o espaço. Jesus disse: essa casa de demônio só sai com jejum e oração. Espaço.
Sansão deixou algo invadir o seu espaço. Ele tinha tudo, a presença, a força, a glória de Deus estava sobre ele. A Bíblia vai dizer que Dalila chega: Sansão, você mentiu. Até que algo entra no seu coração, o seu espaço foi invadido. Quando o seu espaço foi invadido, a Bíblia diz para nós que ele vai e diz: olha, a minha força, ela vem pelos meus cabelos. Você jamais pode revelar para alguém o teu segredo. Você jamais pode revelar para o seu amigo do lado ou alguém o teu segredo ou as suas fraquezas. Jamais. Dalila agora levanta de Sansão: os filisteus vêm contra ti. Ele diz: só desta vez vou me levantar e vou me livrar das cordas, da cadeia. Mas a Bíblia diz que ele não sabia que Deus já tinha se retirado dele. Ou seja, o vaso de ouro perdeu, brilhou, perdeu a presença. Meu Deus, aleluia. O brilho muitas das vezes não quer dizer que a presença está. Quando eu falo de ouro, alguém logo perde a presença. Alguém vai vender, alguém vai perder a presença. Pronto, a prata não tem muito valor. O vaso de madeira piorou. Aleluia, piorou. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Para fazer uma madeira, o processo é muito grande. Para fazer uma madeira, o processo é imenso. É o vaso de madeira. O processo é grande para ele chegar na vontade de Deus. Agora eu quero chegar ao vaso de barro. O vaso de barro é aquele que protege o espaço. Ele jamais deixa alguma coisa invadir aquele espaço. Jamais. O crente, ele não pode deixar esse espaço ser invadido. Qual é esse espaço? Qual é o meu espaço, pastor? Porque a vida do crente é oração e jejum. A vida do crente é essa: oração, jejum e meditação bíblica. Palavra é a força, é a graça, é a virtude, é a unção. Agora eu vou falar as qualidades. É semelhante. Jesus falou, Mateus 7:24. Ele disse que o homem prudente edificou a casa na rocha. Veio a chuva, soprou o vento, combateu a casa, ela não caiu. É um vaso escolhido. O vento bate, a tempestade veio, a perseguição veio, o vaso permaneceu intacto no mesmo lugar. A luta bateu, a tempestade bateu, mas ele não saiu do seu espaço, ele permaneceu. Ele será comparado ao homem prudente que edificou a casa na rocha. Jamais será abalada e jamais será derrubada. Espaço, oração. Para o que edificou a casa na areia, é semelhante à parábola do semeador que saiu a semear a sua semente. A primeira caiu à beira do caminho, a Isabe rebateu a semente, ou seja, escutou a palavra. Aleluia, a palavra entrou, mas não teve fruto, não teve êxito. Entrou, mas não deu crédito. A segunda semente caiu no meio das pedras, também não teve fruto. Não cresceu, sufocou, acabou. É semelhante àquele: eu vou ficar firme, vou continuar. Mas a força foi maior. E as pedras sufocou a semente e não teve crescimento.
para continuar marchando. A terceira caiu no meio do espinheiro, não teve fruto. Ou seja, ouviu a palavra, a perseguição da vida, a frieza da vida, sufocou por causa dos espinhos. Mas o vaso que eu quero dizer é aquele que ouviu a palavra, e quando ouviu a palavra, ela entra, ela dá fruto. Uma produziu 30, outra produziu 50 e a outra produziu 100. É aquele que ouve e dá fruto, ele se torna não só um membro da igreja, mas se torna vaso. O decorrer da caminhada, ele se torna um vaso. Um vaso para o uso do Senhor. Ele se torna um vaso. Ele passou pelo processo, ele tornou membro, tornou o diácono da igreja, tornou o prefeito da igreja. Agora ele chegou aonde Deus colocou. Vaso de honra. Esse é o vaso de honra. Eu disse, Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Espírito Santo. Ele desceu a casa do oleiro e viu o oleiro fazendo um vaso sobre as rodas, um vaso quebra. É Deus. Ele tornou a fazer outro. É lá para cá, lá, chique lá. Ele tornou a levantar. Aquele vaso caiu, Meu ele Deus. levantou outro. Eita lá, para cá, lá, chique lá, para cá. O vaso quer dar serviço, ele pode cair, mas Deus levanta de Aí, tá novo. lá para cá, lá, chique. Ele pode passar processo, mas Deus vai lá e reconstrói, levanta novamente. Ou seja, é o nosso espaço, é o teu espaço. Esse é o espaço. Deus, aleluia. Oh, o Espírito Santo. Alguém jamais pode invadir. Aí, tá lá para cá, chique. Qualquer um de nós aqui aprendemos com o nosso irmão Daniel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você acompanha o livro de Daniel, não tem falha, não tem erro. Daniel era o intercessor. Quando ele veio cativo com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele veio para a Babilônia com 16 anos de idade. Com 86 ele vai ter uma visão. E ele vai cair para a oração. Ele vai se humilhar, ele vai descer. Quando ele desce, Deus envia Miguel de encontro à sua oração e vem falar com ele. Aqui tem vaso nesta tarde. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem vaso nesta tarde. Está, aleluia, a serviço do Senhor. Olha lá para cá, lá, chique lá, para cá. Paulo vai se preocupar com Timóteo. Timóteo vai se tornar o dirigente da igreja de Éfeso. Paulo, 4 anos preso, vai se preocupar e vai enviar a sua segunda carta. Timóteo, tenha firmeza no Evangelho. Tenha firmeza na palavra. Paulo agora vai escrever uma carta dizendo, Timóteo, numa casa não há só vaso de honra. Glória, aleluia. Em uma casa há vaso de ouro, há vaso de prata, de madeira, mas também há vaso de barro. Ou seja, Timóteo estava passando uma luta no ministério, perseguição muito grande. Timóteo queria largar o ministério. Paulo vai encorajá-lo, enviar uma carta para ele, ele vai se animar. Na igreja de Éfeso ele ia deixar tudo, mas Paulo disse, tenha firmeza. Ter coragem. Numa casa não só tem vaso de barro ou de ouro ou de prata, mas tem vaso de madeira. Ou seja, ele passava uma perseguição no ministério muito grande. E Paulo vai dizer, não se preocupe, numa casa não só tem vaso de honra. Todo mundo sabe que Timóteo era filho de Paulo na fé. Aleluia. A mãe de Timóteo, o pai de Timóteo aceitou Jesus pela pregação de Paulo.
Paulo tinha Timóteo como filho na fé. Então Paulo agora vai animá-lo, vai encorajá-lo. Então este é o vaso de honra. Quando você acompanha as cartas de Paulo, eu gosto das cartas de Paulo, porque para nós é algo tremendo. E ele vai ensinar. Ele vai levantar, porque na igreja de Éfeso, Timóteo estava passando uma luta, uma perseguição muito grande. Aí Paulo disse: não se preocupe com eles, porque nenhuma casa não só tem vaso de ouro, ou de prata, ou de madeira. Aleluia. E assim vice-versa. Ele se anima. Timóteo se anima, mete a mão e continua o ministério. Aleluia. Aleluia. Deus está te chamando hoje, irmão. Ele está falando que o seu lugar não é ele, o seu lugar é de vaso. Ele está te chamando porque o seu lugar não é aí, o seu lugar é de vaso. Deixa eu continuar agora para você entender. Eu vou chegar lá, vou falar, continuar falando de Daniel. Daniel não permitiu que aqueles homens entrassem no seu espaço. Guarde isso no teu coração, por favor. Juntaram agora os capitães, os governadores. Sabe o que eles fizeram? Eles vêm até o rei Dário e dizem: o rei Dário vive para sempre. Qualquer homem, qualquer mulher ou criança que fizer uma petição, qualquer Deus, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, não era jogar na cova dos leões. Aqueles homens queriam parar Daniel de orar. A Bíblia diz que o rei agora vai se inchar muito, hein? Isso é verdade. Quem quiser alguma coisa vai ter que pedir a mim. Mas o Deus que eu estou falando é tremendo. Daniel vai orar. Ele abre a janela do quarto para a banda de Jerusalém e vai orar. Quando ele começa a orar, aqueles homens dizem: opa, Daniel está orando, acabou, a casa caiu para ele. Mas eu falei aqui, o espaço de oração, sim ou não? O espaço da oração protegeu ele. Aí aqueles homens vieram e disseram: olha, o rei Dário só assinou dito, quem orasse seria lançado na cova dos leões. O rei disse: é verdade, Daniel está orando. O rei semblante cai. O rei sabia que Daniel era um homem de Deus. O rei não come, instrumentista não toca a noite toda, de manhã ele corre. Daniel, filho de Deus Altíssimo, será com Deus a quem tu serve por te livrar da boca dos leões. A Bíblia diz que ele vai gritar de dentro: o rei Dário vive para sempre, ou eternamente. O Deus a quem eu sigo me achou fiel diante dele, diante de ti, e fechou a boca do leão. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, eles queriam parar Daniel de orar. Ou seja, hoje, levando para o século XXI, o inimigo quer parar a igreja de orar. A força da igreja é a oração. A força do vaso é a oração. Ele se alimenta de três coisas mais fortes: a oração, o jejum e a palavra. Alguém vai perguntar para mim: mas como assim? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês são inteligentes. Alguém aqui consegue ficar sem comer? Consegue ficar sem almoçar, sem jantar, tomar água? É impossível. Deixa eu explicar para você: é impossível.
Por que você não consegue? O teu corpo, 50% precisa de água para sobreviver. É, Deus. O seu corpo precisa de alimento sólido. Se você não ingerir um alimento sólido, não vai alimentar os órgãos do teu corpo. A tendência é você ficar fraco e cair se você não comer. Você vai ficar anêmico e doente. O corpo espiritual é dessa forma. Qual é o alimento do corpo espiritual? Oração, jejum e meditação da palavra. Fortalece o corpo material. Aleluia. Sabe por que o teu corpo material tem que ficar de pé? Porque é um templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus que é o. Está perguntando para mim também, que eu estou pregando lá para mim. Que vasos somos nós hoje? Que vasos somos nós? Que vasos somos hoje? Vaso de honra ou de desonra? Vaso usado por Deus ou vaso covarde? Que vaso somos nós? Olha o culto que Deus preparou para nós, hein? Que vaso somos nós hoje? A serviço do Senhor, a serviço da igreja, a serviço da obra. É, Deus. Que vaso somos nós? Foi por isso que Paulo encorajou Timóteo. Encorajou ele. Isso é muito forte. Eu e a Lei já estou falando, né, irmão? Digo, glória a Deus. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus está à procura de. Deus está à procura de vaso. Olha para cá. Você vai ficar aí ou já vir com o pastor Adão dando glória? Aleluia, glória a Deus. Qual é a tua decisão hoje? Você vai ficar aí ou vai vir com o pastor Adão dando glória? E aí? E aí? Aleluia, Jesus. É, não é? É. Aleluia. Glória. E aí? Que vaso somos nós? Aleluia, Pai. Glória, Espírito Santo. Eita maravilha! Glória a Deus. Glória. E apenas uma carta, né, irmão? Para encorajar um homem como nós. Só para encorajá-lo. Paulo estava longe, 4 anos fora, ele vai enviar a carta para encorajá-lo. Hoje não, alguém que enviou uma mensagem, entra lá no celular, ela chega em questão de nem minuto. Segundo. Pronto, chegou lá na irmã lá em São Paulo. Chegou a irmã lá na Bahia. Pronto, rapidinho chegou lá a mensagem. Naquela época era carta, escrevia e mandava. E quando alguém recebia uma carta naquela época, era uma carta que vinha notícia ruim. Pode vir quando vinha uma carta para alguém na época do passado, era notícia ruim. Morreu alguém e tal, de certa. Amém, irmão? A notícia era ruim. Agora não. Agora chega em questão de minuto. Eu imagino o Timóteo lá, naquela luta, perseguindo ele, né, querendo deixar o ministério. A carta chega lá. É, Deus. Quando a carta chega, Timóteo vai ler a carta. Aí está escrito: Timóteo, não tenha medo. Há vários tipos de vaso na igreja. Não olhe para a perseguição. Fica firme. Timóteo agora vai ficar alegre. Timóteo vai se animar. Timóteo vai se animar e vai ficar firme. Aleluia. Irmão, a única coisa eu sempre prego dizendo para nós que somos igreja, nós que somos igreja, a gente nunca pode deixar chegar na nossa vida o que aconteceu à igreja de Éfeso. Você sabia? Glória a Deus.
igreja de Éfeso, ela recebia muito viajante. O povo daquela cidade, eles adoravam a Deus Ana, Deus de Azé. A igreja de Éfeso recebia viajante muito.